bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Estamos aqui reunidos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que eu e você possamos ter esse tempo agora de estudo, de reflexão e que sejamos edificados, instruídos pela palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 146. Salmo 146. Salmo 146, a palavra do nosso Deus diz assim: Aleluia! Louve a Yahvé, ó minha alma. Louvarei a Yahvé durante toda a minha vida. Farei canções ao meu Deus enquanto eu existir. Não confiem nos poderosos, no homem que não pode salvar. Quando sai o seu espírito, ele volta ao pó, e no mesmo dia seus planos acabam. Feliz é aquele que tem como apoio o Deus de Jacó, quem espera em Yahvé seu Deus. Foi ele quem fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Ele mantém sua fidelidade para sempre. Ele faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá pão aos famintos. Yahvé solta os prisioneiros. Yahvé abre os olhos dos cegos. Yahvé endireita os encurvados. Yahvé ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros. Ele ampara o órfão e a viúva, mas arrasa o caminho dos ímpios. Yahvé reina para sempre. O Deus de Sião, de geração em geração. Aleluia. Amém. Esse Salmo 146 é um salmo de louvor ao nosso Deus que reina sobre todas as coisas, em quem nós podemos confiar. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós te damos graças pelo teu grande amor demonstrado na cruz do teu Filho, Cristo Jesus, em nosso favor. Muito obrigado, Deus, porque Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, ele veio para nos salvar. Nos lembra, Deus, de reconhecer isso, que a mensagem do Evangelho é que nós precisamos de salvação, e o Senhor é aquele, Pai, que reina, o Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que salva, e nós te louvamos por isso, Pai. Fala ao nosso coração, por meio da tua palavra, nos instrua, nos encoraja, nos confronte, nos fortaleça, e que a tua graça, Deus, possa agir no nosso coração. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Nós te louvamos também, Deus, porque hoje é uma data tão especial em que celebramos 504 anos da Reforma Protestante. Obrigado por homens e mulheres que foram usados pelo Senhor para que a mensagem do Evangelho pudesse chegar até nós e que sejamos nós também, Deus, herdeiros, guardiões desse legado tão importante para que mais pessoas possam ter acesso à tua palavra e serem livres de toda confusão, culpa e medo. Fica sobre nós, em teu nome. Amém e amém. WhatsApp. Vamos lá, então? Vamos começar a nossa escola bíblica dessa manhã. E como nós sempre fazemos, né? A cada domingo nós lemos a pergunta do dia do Senhor. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o catecismo de Heidelberg. E hoje é o dia do Senhor 44. E a pergunta 113 diz assim: o que Deus exige no 10º mandamento? O 10º mandamento, né? Os irmãos lembram, né? Não cobiçar. E a resposta diz: jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, devemos sempre, de todo o coração, odiar todos os pecados e amar toda a justiça. A pergunta 114 diz: mas aqueles que se converteram a Deus podem guardar perfeitamente estes mandamentos? Não, não podem, porque nessa vida até os mais santos deles apenas começam a guardar os mandamentos. Entretanto, começam com sério propósito a viver não somente conforme alguns, mas conforme todos os mandamentos de Deus. E por fim, a pergunta 115 então diz: para que então
manda Deus pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode guardá-los nessa vida? E a resposta diz: primeiro, para que, durante toda a vida, conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa. E por fim, e por isso, ainda mais, desejemos buscar em Cristo o perdão dos pecados e a justiça. Segundo, para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados, segundo a imagem de Deus, até que, depois dessa vida, alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição. Quando a gente pensa na lei de Deus, a lei não foi dada para que a gente fosse salvo. A lei, como nós lemos aqui, ela foi dada para nos lembrar do nosso pecado, né? Paulo diz, né? Nós só sabemos do pecado por causa da lei. Então a lei vem para mostrar a nossa pecaminosidade. A lei vem para mostrar exatamente como nós carecemos de um Salvador. A lei foi nos dada para que a gente pudesse chegar até Cristo e nele ter salvação, ter redenção, sabendo que ele sim cumpriu definitivamente a lei em nosso favor, tomando o nosso lugar. Então nós guardamos a lei não para sermos salvos, nós guardamos a lei, né, como um caminho, como instrução do Senhor, como realmente a palavra do Senhor nos ensina, para que a gente viva aqui nessa vida para a glória de Deus. E a lei de Deus revela o seu caráter e a sua vontade. Amém? Por isso a necessidade da lei e do evangelho, sempre quando nós lemos, quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus. Vamos então, queridos e queridas, dar continuidade ao tema da reforma protestante. Hoje a gente chega aí na nossa última reflexão, na nossa última aula. A gente já viu nos 2 primeiros domingos desse mês os fundamentos da reforma. A gente falou sobre os 5 solas, a gente falou sobre o sacerdócio universal de todos os cristãos, a gente falou como a reforma mudou a ideia de trabalho e de vocação, nesses 2 primeiros encontros. No terceiro, a gente falou sobre qual a igreja verdadeira, e a gente percebeu como há apenas uma igreja de Cristo, essa igreja una, santa, católica e apostólica, e isso nos lembra, né, de como nós estamos conectados a uma grande história. Ao longo de todo o tempo e ao longo do espaço, nós somos uma igreja de Cristo Jesus e por isso nós podemos ter comunhão uns com os outros, lembrando da importância da unidade dos cristãos, né, para que realmente o mundo creia que Jesus Cristo é o Messias. E no domingo passado, se você acompanhou, a gente falou um pouquinho sobre as mulheres reformadoras, mulheres, né, que foram importantes tanto produzindo como auxiliando os reformadores, mulheres que foram realmente usadas pelo Senhor para que o Evangelho, para que a Bíblia pudesse chegar a mais pessoas. E nessa manhã a gente vai refletir aí um pouquinho sobre os documentos da reforma, né? Porque se teve um período assim que a reforma trouxe, né, muito desenvolvimento, muita produção de literatura, foi exatamente nesse período onde vários documentos, né, foram escritos exatamente, né, para auxiliar o povo que agora tinha contato com a Bíblia e precisava de ajuda para interpretar aquilo que estavam vendo. Então vamos lá refletir sobre esse tema, documentos da reforma. Mas nós não podemos, queridos, começar em outro lugar senão na Escritura Sagrada. E quando a gente olha, né, para a palavra de Deus, tanto o Antigo e o Novo Testamento, como também, né, aqui, como eu coloquei para vocês no Novo Testamento, a gente percebe a importância da instrução, a importância do ensino, né? Por exemplo, lá em Atos 2:42, a gente vê naquele sumário da vida da igreja cristã, como que a igreja vivia, né? E começa dizendo que a igreja perseverava, que a igreja se dedicava na doutrina dos apóstolos. Na igreja de Cristo, doutrina era muito importante, porque a doutrina nada mais é do que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é através de Cristo Jesus. Então, a vida da igreja era reunida em torno da doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina dos apóstolos é Cristo Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua entronização. A gente vê, por exemplo, várias vezes Paulo dizendo: olha, quando eu estive aí no meio de vocês, eu não quis saber de outra coisa a não ser de Cristo e este
crucificado. E as cartas que o apóstolo escreve, que outros irmãos escrevem justamente com o objetivo de instruir a igreja, de levar a igreja, de ensinar a igreja. Na própria grande comissão, Jesus diz para nós: vão por todo mundo, né? Batizem, façam discípulos, e Jesus fala de duas formas: façam discípulos batizando e ensinando. Então, o ensino é muito importante na nossa vida, principalmente nesse período, colocando nos nossos dias, que a gente enfrenta, por um lado, uma confusão muito grande sobre o que é a fé cristã, sobre a essência do cristianismo, pessoas que às vezes tiveram contato com tantas coisas diferentes que hoje a sua cabeça anda meio confundida. Por exemplo, pessoas que passaram por seitas, por várias igrejas independentes, de repente na cabeça dela ela está confusa. Essa é um ponto, há uma confusão muito grande. E por outro lado, há também o analfabetismo bíblico. Cada vez mais as pessoas conhecem menos a Escritura. E na igreja de Jesus, na igreja primitiva, o estudo é muito importante. Porque se nós queremos conhecer o caráter de Deus, se nós queremos saber aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus espera de nós enquanto discípulos, nós precisamos nos dedicar à doutrina dos apóstolos. Um outro texto, Pedro, na sua carta, vai dizer: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando, olha só o que o apóstolo Pedro diz, sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Pedro escreve a sua carta orientando os irmãos, né, que estavam na diáspora, que estavam, né, sofrendo muito, e Pedro escreve a sua carta lembrando: olha, vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar prontos a responder a todo aquele que perguntar sobre a razão que há em vocês. Ou seja, nós cristãos, nós evangélicos, nós protestantes, discípulos de Cristo, precisamos estar preparados para responder a todo aquele que perguntar sobre a razão da esperança que há em nós. Por isso a importância da gente olhar para a palavra de Deus, da gente olhar para homens e mulheres que refletem, que escrevem, para que a gente seja auxiliado a realmente responder na cultura tão difícil, né, que a gente tem vivido, estar preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Por que Cristo Jesus é a resposta? Por que nós cristãos acreditamos na ressurreição e não na reencarnação? Por que nós cristãos pregamos a graça de Deus e não o mérito diante do Senhor? Por que nós cristãos, né, dizemos que todas as coisas são para a glória de Deus e não para a nossa glória, que o mundo é sobre Cristo e não sobre nós, que o casamento, que o namoro, que o dinheiro, todas as coisas são dádivas do bom Deus para a sua própria glória e alegria do nosso coração. Um outro texto que eu coloquei para você é Hebreus 14, versículo 14, quando o autor de Hebreus, que a gente não sabe ao certo quem é, ele diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes o quê? A nossa confissão. Precisamos, né, manter firme, conservar firme a nossa confissão diante de um mundo que carece, né, de luz, de orientação, diante de um mundo que muitas vezes está perdido em densas trevas de ideologias, de filosofias, de falsas religiões, religiões enganosas. Nós precisamos conservar firme a nossa confissão de que Jesus Cristo é o Senhor, de que todas as coisas existem para sua glória e de que a palavra de Deus é aquela que realmente nos orienta no caminho que devemos, que eu e você devemos seguir. Por isso, queridos, eu coloquei alguns textos ali embaixo também para você perceber que o Novo Testamento dá ênfase na questão do ensino. O Novo Testamento realmente nos ensina que nós devemos dedicar tempo das nossas vidas para conhecer a vontade de Deus e assim viver para a sua glória. E diante disso, eu coloquei para vocês uma citação desse autor, Gordon Speakman, quando ele diz assim: a tradição é o sangue da teologia. Separada da tradição, a teologia é como uma flor cortada sem suas raízes e sem o seu solo, logo murcha na mão. Uma sã doutrina nunca nasce de novo. A honrar a sã tradição
se assegura a continuidade teológica com o passado. Ao mesmo tempo, a tradição cria a possibilidade de abrir novas portas para o futuro. Como diz o provérbio, a tradição é o prólogo do futuro. Ou seja, a sã doutrina que a palavra de Deus nos ensina tão bem, né? A sã tradição que a Igreja de Cristo sempre se reunia em volta deve ser vivida também nas nossas vidas. E nós precisamos olhar para isso e sermos lembrados de que os desafios que nós estamos vivendo no presente, irmãos no passado já passaram. E nós podemos aprender com eles a lidar com as questões que se levantam, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Não é isso que nós lemos na Escritura? O próprio Cristo diz, Apocalipse também diz, que todas as coisas podem passar, mas a palavra de Deus, ela fica, ela permanece. Todas as coisas podem murchar, não é o que Pedro diz, mas a palavra do Senhor que nos alcançou permanece para sempre. Por isso a importância da gente olhar para os documentos da reforma e aprender aquilo que a própria palavra de Deus quer nos ensinar. Amém? Eu coloquei aí para vocês uma figura que mostra por que a importância, né, das confissões de fé, dos credos da igreja. Exatamente, né, para que quando a gente lê a palavra de Deus e a gente não olhar para ela e interpretar de qualquer jeito a nossa maneira, mas da gente olhar para a história, o Espírito Santo agindo ao longo desses 2000 anos de história de fé cristã, e, por exemplo, quando a gente se deparar com algum assunto, a gente olhar para o passado e ver o que o Espírito Santo de Deus orientou a igreja quando ela também precisou lidar com essas questões. Então, os credos e as confissões de fé, eles nos auxiliam realmente a gente manter aquilo que a palavra de Deus ensina, não saindo daquilo que ao longo da história o povo de Deus entendeu, ao longo da história, né, Deus realmente orientou a sua igreja. Isso é muito importante. Quando a gente pensou, por exemplo, lá na qual a igreja verdadeira, às vezes a gente se esquece, a gente acha que a gente é a igreja de Cristo, que a gente é o nascimento da igreja de Cristo, quando na verdade há uma história vindo, né, de 2000 anos de história, de 2000 anos de lutas, 2000 anos, né, de martírios, né, 2000 anos de conquistas, e nós precisamos olhar para isso e aprender com aquilo que Deus já falou com o seu povo no passado. Por exemplo, seja o assunto que for, né, se for para a gente pensar sobre a igreja, se for para a gente pensar sobre o fim dos tempos, se for para a gente pensar sobre relacionamentos, né, a igreja de Cristo já escreveu, já passou, já ensinou muitas coisas sobre isso. Quando a gente olha para o Novo Testamento, é isso que nós vemos. Nós olhamos para o passado para responder os desafios do presente através da palavra de Deus. Por isso a importância da gente realmente abraçar essas coisas. Eu coloquei para vocês, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas existem dois credos, né, que toda igreja cristã em todo o mundo compartilha, as igrejas cristãs, né, esse credo lá do comecinho da igreja cristã, ele reflete a importância que a igreja dava a realmente responder aos desafios que ela tinha. Quando a gente pensa, por exemplo, queridos irmãos e irmãs, sobre os vários concílios, os vários documentos que a igreja respondeu, todos eles eram motivados, né, pelas heresias que estavam surgindo, né, pelas controvérsias a respeito de Cristo, principalmente, a respeito do Espírito Santo, mais para frente. Então, a igreja se reuniu para dizer, olha, é nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos. E quando nós somos cristãos, nós compartilhamos dessa verdade, né? Nós compartilhamos disso que a igreja, lá no comecinho, já teve o cuidado de realmente mostrar para as pessoas, testemunhar ao mundo o que é a fé cristã. E a gente lê assim, né? Eu vou só ler para vocês, a gente já conhece esse texto, a gente recita de vez em quando no nosso culto, mas esse texto diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo
e na vida eterna. Amém. Amém. Todos nós que somos cristãos e discípulos de Jesus compartilhamos dessa fé. A fé no Deus que é Pai e Todo-Poderoso, e isso já, né, engloba muitas coisas. Nós cremos num Deus pessoal, que é Criador e que tem todo o poder. Né? O Credo gasta uma boa parte do seu texto falando sobre Cristo e a sua obra na cruz, né? Algo que todos nós, cristãos evangélicos, também compartilhamos. Fala sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, né, sobre o perdão dos pecados, sobre a ressurreição do corpo, sobre a vida eterna, né, coisas essenciais, coisas basilares que todos nós cristãos compartilhamos. Então, diante, né, das controvérsias, diante, né, dos problemas que a igreja enfrentou no passado, eles escreveram esse documento para dizer: ó, nós cristãos cremos nisso. Nós cremos num Deus triuno, nós cremos num Deus que nos salva através de Cristo, e esse Cristo Jesus é um homem, Deus histórico, né? Pôncio Pilatos ali está para destacar isso, e, né, e nós cremos no juízo, nós cremos na igreja, nós cremos nessas coisas que o credo nos ensina. Um outro credo também do começo da igreja é o credo niceno-constantinopolitano. Eu não vou ler ele para vocês, eu só vou colocar aí para vocês, que é o mesmo credo, só que um pouquinho mais abrangente, principalmente tratando sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Lá, creio no Espírito Santo, e aqui diz no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Então, quando a gente olha também para esses credos, a gente percebe exatamente, né, e essa palavra credo, né, que a gente às vezes não entende o que quer dizer, nada mais é do que creio. Né? Essa palavra significa exatamente isso, eu creio. Né? Eu creio nessas coisas, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, nosso Salvador, eu creio no Espírito Santo, e isso é compartilhado entre todos os cristãos, e eu coloquei ali para vocês algumas coisas que todos nós compartilhamos. Né? Se você for numa igreja pentecostal, se você for numa igreja histórica, se você for numa igreja batista, se você for numa igreja luterana, todos nós compartilhamos dessas coisas que nos unem e nos lembram da nossa unidade cristã. Né? Aquilo que nos une é muito maior do que as coisas secundárias que nos separam, e a gente deve realmente lutar para que aquilo que é essencial, que é o Evangelho de Cristo, que é aquilo que nos une, possa realmente sobressair, para que a gente tenha comunhão com todas as pessoas. Amém? Queridos, entrando então dentro dos documentos da Reforma, eu coloquei aí para você: a Reforma Protestante do século XVI levou a um significativo desenvolvimento de literatura teológica, refletindo a visibilidade de que se atribuía às questões teológicas naquela época. Um dos aspectos mais interessantes da Reforma Protestante foi sua consciência sobre a necessidade de comunicação e defesa de suas ideias. Isso fez com que diversos gêneros importantes da literatura teológica assumissem um papel relevante nesse período. Vamos lembrar do que estava acontecendo lá, né, no século XVI. Né, a Reforma Protestante começou a explodir na Alemanha, começou a invadir outros países, outras regiões da Europa começaram a ter contato com a palavra de Deus, e os reformadores, os líderes do movimento, perceberam a necessidade de comunicar a verdade para as pessoas. Imagina um período em que ninguém tinha acesso livre à escritura, imagina num período onde você ia até o culto, até a igreja, e a missa, o culto era em latim, e poucas pessoas tinham acesso a compreender aquilo que estava sendo ensinado, porque a única língua, né, santa permitida era o latim, era a língua nobre, segundo a Igreja de Roma. Então as pessoas começam a ter contato com a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Então os líderes, né, viram a necessidade de comunicar com clareza aquilo que a palavra de Deus estava ensinando. Havia uma necessidade muito grande das pessoas serem instruídas e auxiliadas a compreenderem melhor a Escritura Sagrada. É por isso, então, que a Reforma lançou catecismos, lançou confissões de fé e também obras de teologia. Sobre os catecismos, que embora a gente pense que é uma coisa da Igreja Católica, na verdade, os que mais lançaram catecismos, né, documentos
para auxiliar as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos a compreenderem a fé cristã, foi o movimento reformado. E ali diz assim, na nossa citação: embora o gênero que atualmente seja classificado como catecismo possa ser encontrado na igreja medieval, há um consenso geral sobre o fato do uso extenso dos catecismos estar associado especialmente à reforma. Uma visita às igrejas luteranas da Saxônia, ao longo do período de 1528 e 1529, demonstrou que a maioria dos pastores e quase todos os leigos não tinham conhecimento dos ensinamentos cristãos básicos. Martinho Lutero ficou chocado com essa descoberta e decidiu tomar medidas para melhorar o conhecimento dos fundamentos da fé cristã. Imagina um período onde havia um analfabetismo, tanto bíblico como também, né, das outras coisas. As pessoas não tinham acesso à literatura, não haviam bibliotecas como nós temos hoje, né? Livro era um item de luxo, poucas pessoas tinham. E quando Martinho Lutero percebe isso, ele então se preocupa, ele fica chocado, porque as pessoas não conheciam sequer os pensamentos, os ensinos cristão básico. E diante disso, então, o primeiro fruto da nova preocupação de Martinho Lutero nessa área surgiu em abril de 1529. Embora Martinho Lutero o intitulasse Catecismo Alemão, hoje essa obra é geralmente conhecida como Catecismo Maior. Ela apresenta uma análise detalhada dos 10 mandamentos, do credo apostólico e da oração do Pai Nosso. Após encontram-se discussões a respeito dos dois sacramentos da igreja, o batismo, o sacramento do altar, ou a comunhão, para nós a Santa Ceia. Logo a seguir, em maio de 1529, surgiu a obra hoje conhecida como Catecismo Menor. Essa obra foi escrita especificamente com esse propósito e demonstra um traço leve e uma comunicação bastante fácil, bem como clareza de expressão que garantiu sua ampla aprovação e utilização. O que são os catecismos? Se não documentos através de perguntas e respostas para ensinar as pessoas a conhecerem a palavra de Deus. E as próprias igrejas reformadas logo também lançaram os seus catecismos. Por exemplo, Calvino lançou o Catecismo de Genebra, a gente tem o Catecismo de Heidelberg, que inclusive é o que a gente usa nos domingos, a gente faz as perguntas desse catecismo, que é exatamente o que? Documentos da reforma, que são usados para que a gente seja instruído e ensinado a conhecer a palavra de Deus. E eu coloquei aí para vocês alguns catecismos que o movimento da reforma lançou. A gente tem o Catecismo Maior de Lutero, em 1529, o Catecismo de Genebra, escrito por Calvino, em 1542, a gente tem o Catecismo de Heidelberg, de 1563, a gente tem o Catecismo Maior de Westminster, de 1643, e também o Breve Catecismo de Westminster. O que são esses catecismos? Não é um bicho de 7 cabeças, nada mais é do que documentos, textos, para nos auxiliar a conhecer a palavra de Deus. Eles pegam as coisas básicas da fé cristã e passam a ensinar para que a gente tenha orientação. Por exemplo, a gente pega o Breve Catecismo de Westminster, ele nos ensina exatamente, basicamente, o que é a fé cristã, aquilo que Cristo fez em nosso favor e como nós podemos viver, então, a nossa vida para a glória de Deus. Eu coloquei aí para você a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, qual é o seu único fundamento na vida e na morte? E ele responde, o meu único fundamento é o meu fiel Salvador, Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Ele continua respondendo, e lá no finalzinho, veja a importância que esses catecismos davam à escritura. Cada número, lá embaixo, equivale aos versículos que trazem essa verdade que o catecismo nos ensina. Pense, uma pergunta muito conhecida do Breve Catecismo de Westminster: qual que é o fim principal do homem? Nós sabemos de cor, O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, são perguntas e respostas que nos levam a refletir e aprender sobre a palavra de Deus. Isso é catecismo, um auxílio, uma ferramenta para nos auxiliar na nossa compreensão sobre a palavra de Deus. E um outro documento, queridos, também, são as confissões de fé.
E ali na citação está assim para você acompanhar. Já destacamos a maneira como a reforma enfatizou de forma considerável a autoridade das Escrituras. Contudo, a Bíblia precisa ser interpretada. À medida que a controvérsia entre os reformadores magisteriais e radicais ficava evidente, havia aspectos da interpretação que tanto eram propícios a causar divergências quanto difíceis de definir. Existia necessidade evidente de encontrar-se algum tipo de recurso oficial para a delimitação de ideias da reforma, a fim de evitar confusão. As confissões de fé desempenharam esta função. As confissões de fé nada mais são do que documentos escritos para auxiliar as pessoas a dizer, é nisso que a igreja crê. E a gente tem algumas confissões escritas ao longo do movimento da reforma. A gente tem a confissão gálica de 1559, a gente tem a confissão escocesa de 1560, a gente tem a confissão belga de 1561, a gente tem os 39 artigos da religião da Igreja da Inglaterra de 1563, a gente tem a segunda confissão helvética de 1566 e a gente tem a confissão de fé de Westminster de 1643 até 1646, nesse período que foi escrito na Inglaterra. Então, essas confissões nos auxiliam a gente a compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a gente precisa disso. A igreja presbiteriana, por exemplo, a nossa igreja, as igrejas reformadas, são igrejas confessionais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente confessa uma fé, que a gente confessa documentos que realmente sintetizam aquilo que a gente acredita. E quando a gente pega, por exemplo, a confissão de fé do Westminster, o que a igreja acredita sobre o juízo final? O que a igreja acredita sobre o Estado? O que a igreja acredita sobre o divórcio, o casamento? Essas confissões de fé nos auxiliam a compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu coloquei aí para você o capítulo 1, por exemplo, da confissão de fé de Westminster, da Escritura Sagrada. E o primeiro ponto diz assim, explica o que é a Escritura Sagrada. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifeste a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos, em diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. A gente continua ali e mostra o que é a Escritura Sagrada. Embora Deus se revele na natureza, se revele na nossa consciência, se revele de tantas formas, que é o que a gente chama de revelação natural, Deus quis se revelar de modo especial através da sua palavra, através de Cristo Jesus, a palavra escrita, que é a palavra de Deus, a Bíblia, e a palavra encarnada, que é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Eu termino, queridos, com essa citação que eu tirei do livro Igreja Centrada, um livro muito bom que eu recomendo para vocês, apesar de ser bem grande esse livro, mas um livro escrito pelo Tim Keller, que nos lembra sobre como é importante o uso de catecismos e também de confissões de fé para a gente aprender a viver a palavra de Deus. Diz assim a citação: os filósofos de Princeton sublinhavam a importância do catecismo. Gary Perry e J.I. Packer insistem que os cristãos contemporâneos devem restaurar a instrução catéquica à vida da igreja. Essa maneira de abordar a formação espiritual experimentou um declínio tão drástico nas igrejas modernas que a maioria dos protestantes, especialmente os evangélicos, acham que catecismo é coisa de católico. Perry e Packer apresentaram razões significativas para a reintrodução do catecismo. O catecismo é muito mais do que memorizar um documento, é um compromisso comunitário de vida com aprendizado e com estudo. A memorização e recitação ajudam a aprofundar, a prolongar e a reforçar a teologia e a prática da igreja. Essa profundidade de compreensão forma o alicerce para uma mudança contínua de vida e incentiva a integração na igreja.
com mais resultados ainda do que os oferecidos pelos seminários e programas da atualidade. O que esses dois autores, né, nesse livro chamado Alicerçado no Evangelho, eles insistem, eles nos mostram? Eles nos levam a realmente entender a importância da gente restaurar o uso, né, dos catecismos na vida da igreja. Né? Se a gente parar para pensar, né, se a gente fosse fazer uma pesquisa, a gente ficaria alarmado, né, com a superficialidade que muitas pessoas têm da palavra de Deus. A gente fica assustado, né, com cristãos de longa data que não conhecem, né, muitas vezes coisas básicas, que não conseguem completar versículos conhecidos da palavra de Deus, né, e que não tem uma visão ampla da palavra de Deus. Essa semana mesmo eu estava conversando com alguém, não é da nossa igreja aqui, não é daqui do bairro, de outro lugar que eu estava, e eu fiquei olhando assim, perplexo, porque esse rapaz, embora seja anos de igreja, já teve passado por tantos lugares, a sua cabeça era difícil de você traduzir aquilo que ele acreditava, porque ele tinha passado por tantas experiências, tinha tido contato com tantas coisas até estranhas, que ele não conseguia decifrar o que era a palavra de Deus e o que era aquilo que ele achava, que acreditava que era certo. Então a gente precisa, irmãos e irmãs, conhecer a palavra de Deus. A gente, como a palavra de Deus diz, não pode ser como criança, né, arrastado para lá e para cá por qualquer vento de doutrina. A gente precisa ser alicerçado na palavra de Deus. E o uso dos catecismos existe exatamente para nos auxiliar nisso, a memorizar a Escritura, a recitar a Escritura, a entender e compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso a importância, por isso que a gente incentiva os pais a ensinarem o catecismo para as crianças, até um catecismo infantil, né, de perguntas básicas que você vai ensinando o seu filho. Eu lembro que um tempo atrás eu tinha ensinado a minhas sobrinhas, elas sabiam de cor, perguntinhas de como assim, quem fez você? E a resposta é Deus. Né? O que mais Deus fez? Deus fez todas as coisas. A terceira perguntinha dizia, por que Deus fez todas as coisas? E a resposta dizia, para a sua própria glória. A gente ensinando isso para as crianças vão entender que há um Criador, e esse Criador criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas para a sua própria glória. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos nos dedicar ao estudo, ao conhecimento da palavra de Deus de forma sistemática. E eu termino novamente com esses dois autores, que eles chamam nós, os cristãos de hoje, a reintegrar o uso dos catecismos à vida da igreja. Eles defendem o treinamento das pessoas usando 3 sínteses bíblicas antigas. E olha como isso é interessante. Eles falam dessa tríade. O credo dos apóstolos, que é a nossa crença, é aquilo que nós confessamos, está ali resumido, né, no credo apostólico. Os 10 mandamentos é a nossa prática de vida. Através dos mandamentos, nós praticamos aquilo que Deus espera de nós. E a oração do Pai Nosso é a experiência, né, nos lembrando da nossa união com o Senhor, da nossa confiança no Deus, da nossa dependência do nosso Pai. Vejam como isso é importante, né? A crença, a prática e a experiência. E eu pergunto para você, você sabe os 10 mandamentos? Não precisa responder aí no chat, mas pense, você sabe os 10 mandamentos? Você sabe a oração do Pai Nosso? Você sabe o credo apostólico? Coisas básicas que nós precisamos aprender, porque elas revelam a Cristo, elas revelam a Deus e o Evangelho. E eles terminam dizendo, eles exortam um processo de longo prazo, e não resumido. Defendem um processo não meramente formal, instrução em sala de aula, mas não formal e informal, ou seja, um processo que incorpora experiência prática e inclua muitas oportunidades para o desenvolvimento de amizades com membros mais maduros da igreja. Acima de tudo, a catequese incorpora instrução e discipulado no culto público e na vida da igreja toda. Nos tempos antigos, as pessoas em busca de espiritualidade, os catecúmenos, os candidatos ao batismo e os novos membros eram todos reconhecidos e recebiam oração no culto da igreja. Queridos, isso é muito importante. O ensino, a educação cristã, a gente conhecer a palavra de Deus, tanto de forma formal, como a gente está tendo aqui, como também de maneira informal, através dos nossos relacionamentos e da nossa vida. A nossa oração é que Deus realmente nos ajude
para que eu e você possamos crescer cada vez mais no conhecimento e na graça de Deus. Amém? Vamos, que o Senhor te abençoe, um bom domingo, agradeço ao Senhor pela comida, agradeço ao Senhor, né, por esse dia, embora chuvoso, mas aproveite para descansar, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe. Amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.